Você acompanha a partir de agora Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação: Vinícius França. Apoio: Instituto Premier. Olá, que bom te encontrar. Estamos começando mais um programa Cuidados Paliativos aqui na Rádio Brasil Atual. Vocês já perceberam que temos uma convidada, que é uma moça muito bonita e competente, que é uma jornalista chamada Lilian Liang, formada em jornalismo pela ECA-USP, tem mestrado em jornalismo pela Universidade da Califórnia, Berkeley, pós-graduação em gerontologia pela Universidade Federal de São Paulo. Atua como repórter e editora em veículos no Brasil e no exterior. Especializou-se na cobertura de saúde e há 10 anos se dedica a publicações e projetos na área de envelhecimento e longevidade. Antes de deixar ela falar, olá, que bom estar aqui, coisas do tipo, eu quero dizer o seguinte. É uma pessoa que me marcou demais no primeiro contato, porque quando a gente falou, há quanto tempo? Ela falou, nossa, há 10 anos ela nem sentiu o tempo passar no envolvimento dela com o que a gente vai falar. Quando uma pessoa vive com essa intensidade, eu tenho certeza que tem muita coisa boa para dividir com a gente. Samir Salman, o que você me fala da nossa convidada Lilian Liang? Primeiro, é um prazer estar realizando mais um programa com você, Vini, e com essa convidada super especial. Eu tenho uma admiração pelo trabalho da Lilian, que é um trabalho contra-hegemônico, né? Ela vai, através do idealismo dela, defendendo princípios éticos e colocando para a população o que tem de melhor na geriatria no Brasil já fazem quase 10 anos. Eu começo perguntando para ela, Lilian, me fala um pouco dessa sua experiência, dessa sua ousadia de publicar essa revista já fazem 10 anos, né? A revista Aptari. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Eu estou muito lisonjeada de estar aqui nesse programa com o Dr. Samir, que é alguém que eu admiro muito no meio, né? Que tem pautado muito as ações aqui na Dynamo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e queria agradecer ao Vini também pela introdução tão carinhosa. Bom, a Aptari faz 10 anos do ano que vem, é uma revista voltada para profissionais de saúde e que fala sobre geriatria e gerontologia. A gente foi pesquisando quais áreas em que faltava informação. Eu estava vindo de uma experiência muito intensa da África, eu tinha passado 2 anos na África, cobrindo HIV/AIDS, nos países de língua portuguesa, para uma agência de notícias da ONU, e era uma cobertura muito intensa, porque eu tinha a possibilidade de falar de coisas que extrapolavam só a saúde. Eu estava falando de acesso a medicamentos, eu estava falando de preconceito, eu estava falando de direitos humanos, e aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei procurando algo que me inspirasse da mesma forma. E aí, conversando com vários profissionais, eu cheguei no envelhecimento. E quando eu comecei a me dedicar a essa área, a ideia da revista era falar sobre geriatria e gerontologia para profissionais que não lidavam diretamente, que não lidavam somente com o público idoso. Então, a gente estava falando não só com geriatras, mas a gente estava falando também com o cardiologista, que é alguém que vê o paciente por um período longo de tempo, ou a ginecologista. E aí, ao longo desses 10 anos, a gente viu que esse público que está trabalhando com o idoso cresceu muito. Então, o envelhecimento ganhou uma força muito grande. E a Aptari foi ocupando esse espaço e foi também se adequando a esse novo interesse. Então, a gente nasceu lá em 2012, a gente faz 10 anos no ano que vem, a gente ampliou a nossa cobertura e está falando com profissionais das mais diversas áreas, e também agora com o pessoal de não só médicos, mas também gerontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos. Então, a gente está aí fazendo uma cobertura há 10 anos bastante extensa sobre esse tema, doutor Samir. Olha, naturalmente, Samir, antes de você colocar a próxima pergunta, eu queria saber,
em que ponto você enxergou a geriatria, a gerontologia e ligou isso a cuidados paliativos, que não é uma ligação imediata, eu tenho certeza. Como é que foi essa conexão entre os assuntos? Na verdade, eu comecei a entender melhor o que eram os cuidados paliativos antes de começar no envelhecimento. Eu trabalhava, depois que eu voltei da África, eu comecei a trabalhar com oncologia, e a oncologia é muito relacionada com cuidados paliativos. E aí eu estava num congresso no Rio de Janeiro, acho que era o Franco-Brasileiro, e eu assisti uma palestra da doutora Cláudia Burlá. E eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, mas gente, tem esse tipo de medicina? Mas ninguém nunca me falou disso. E aí eu falei, eu preciso muito entrevistar a doutora Cláudia Burlá, eu preciso entender o que é cuidado paliativo. E a doutora Cláudia estava no Rio de Janeiro, ela falou, olha, você tem alguém aí em São Paulo que é a mãe dos cuidados paliativos no Brasil, que é a doutora Gorete Maciel, vai lá conversar com ela. E a doutora Gorete, com aquele jeito super carinhoso, me atendeu lá no servidor público, a gente teve uma conversa super extensa, e eu saí de lá encantada. Eu falei, mas, gente, é desse jeito que a medicina tem que ser. É desse jeito que os pacientes tinham que ser encarados e atendidos. E, a partir dali, eu comecei a me enveredar pelos cuidados paliativos. E, quando eu comecei no envelhecimento, eu falei, não, isso aqui está, obviamente, atrelado. A gente está falando de uma população no Brasil que envelhece a passos largos e que não está falando de final de vida. Porque essa é uma discussão que não tem como desassociar, né? A gente tem que manter essa discussão em paralelo. Se a gente está falando de um envelhecimento saudável, de um envelhecimento com autonomia, a gente também tem que falar de cuidados paliativos, a gente tem que discutir essas questões de final de vida, porque senão fica uma discussão capenga, né? A gente faz uma discussão incompleta do tema. Então, foi desse jeito que eu cheguei no envelhecimento e nos cuidados paliativos. Naturalmente, assim, eu acho que, como você bem colocou, está intimamente associado, né? O envelhecimento, a geriatria, a gerontologia com os cuidados paliativos. Você acha, sob o ponto de vista jornalístico, que a questão do tabu da morte influencia muito as decisões das pessoas? Sobre que aspecto? As pessoas ainda lidam muito mal com a finitude? Doutor Samir, assim, ao longo desses anos todos, eu venho acompanhando muito de perto as discussões sobre cuidados paliativos, inclusive na mídia, né? E eu vejo que a gente hoje tem mais espaço para falar sobre isso e existe uma audiência para esse tema, né? Então, seria impensável a gente ter uma coluna na Folha da Camila Appel falando sobre... O blog dela chama Morte Sem Tabu, né? Então, a gente está discutindo de uma maneira mais aberta a questão, e o blog não continuaria se não tivesse leitores. Então, assim, a gente tem um interesse dos leitores acerca desse tema. Mas uma coisa é eu ler sobre esse assunto, outra coisa é eu colocar isso em prática numa situação que acontece com a minha família. Viver isso. Exato. Então, não é tão simples fazer esse salto. Então, hoje tem mais informação sobre final de vida? Com certeza. Hoje a mídia dá mais atenção para esse tema, mas sem dúvida nenhuma, a gente sabe que é um assunto que está na pauta. E isso a gente tem que agradecer muito ao esforço de profissionais que estão aí colocando esse assunto na pauta, corrigindo quando a mídia faz errado ou aborda errado, né? A gente pode até ver agora com a CPI da Covid, que foram falados aqueles absurdos, aquelas barbaridades acerca dos cuidados paliativos, e os profissionais de cuidados paliativos se posicionaram, a NCP veio para corrigir e falar, gente, cuidado paliativo não é eutanásia, estão falando tudo errado, né? Então, assim... Eu acho que sim, a gente tem uma cobertura maior, a gente tem uma discussão maior na mídia, eu acho que as pessoas têm mais informação e têm mais interesse, mas daí a aplicar tudo que lê na vida real, falta bastante. E aí eu acho que isso passa também pela forma como essa pessoa é acolhida pelo profissional de saúde. E aí a gente precisa também falar da educação
do profissional médico, do profissional de saúde na abordagem dos cuidados paliativos. Sem dúvida, né? A gente tem a questão da educação muito precária ainda, né? Aí me referindo a todas as áreas que atuam, né? São mais de 14 profissões que atuam diretamente com o paciente, e levando em conta que o cuidado paliativo é uma abordagem multiprofissional, né, para um paciente e seus familiares diante de uma doença que ameaça a vida. E uma das questões que se coloca hoje é que você tem, na formação médica, na formação dos profissionais, você não tem essa abordagem. Estou falando na faculdade de medicina, na faculdade de fisioterapia, e aí tem que haver um forte esforço para que você complemente essa educação. Você sabe que um dos principais problemas que a gente tem com os cuidados paliativos é a aceitação da morte pelo próprio profissional. Porque, invariavelmente, o profissional toma uma atitude porque ele mesmo não aceita a finitude, que é um determinismo da natureza, né? Aí a gente tem uma questão de você trabalhar, e você colocou muito bem a questão da CPI da Covid, quando os senadores inadequadamente associaram os cuidados paliativos a uma atividade macabra, né? Mas, inclusive, teve uma coincidência que foi no dia da abertura do 5º Encontro Brasileiro de Serviços de Cuidados Paliativos. Isso nos mobilizou a responder categoricamente. Hoje, nós temos em torno de 195 serviços de cuidados paliativos, 145 estão no SUS, no Sistema Único de Saúde, que é uma das poucas coisas que nós, brasileiros, deveríamos nos orgulhar, né? Porque o SUS, mesmo com precariedade de recursos, através dessa demonstração de ter serviço de cuidados paliativos, reforça seu caráter solidário e humanitário, né? Agora, eu te pergunto, você acha que ao longo desse tempo todo que você vem trabalhando de perto e trabalha de perto com o assunto de cuidados paliativos, inexoravelmente, porque você trabalhando com geriatria e gerontologia, você se depara com esse... Você acha que a massa crítica aumentou? Você acha que... você é uma observadora desse sistema de saúde brasileiro. Você acha que ampliou os profissionais que praticam e exercitam cuidados paliativos? Certamente. Ela vai responder já, Lilian, depois do comercial. Fica no ar essa pergunta feita pelo Dr. Samir Salman aqui no programa Cuidados Paliativos. Se você que está ouvindo quer participar, mande um e-mail, cuidadospaliativosprograma@gmail.com. Voltamos em instantes. Voltamos com o programa Cuidados Paliativos aqui na Rádio Brasil Atual, com a participação de Lilian Liang, formada em jornalismo pela ECA USP, mestrado em jornalismo pela Universidade da Califórnia, Berkeley, pós-graduação em gerontologia pela Universidade Federal de São Paulo e quilômetros percorridos no assunto e no mundo, quando o assunto é vida, gerontologia, cuidados paliativos. Samir deixou uma pergunta no ar que ela vai responder. Nesse tempo todo, aumentou a massa crítica, gente participando, gente conversando, gente se interessando? Responda, Lilian, por favor. Puxa, com certeza. Desde que eu comecei a trabalhar com essa área, a gente vê que, por exemplo, os cursos voltados para pessoas interessadas em cuidados paliativos estão crescendo muito, né? E existe uma demanda muito grande, os profissionais estão interessados em saber mais sobre esse tema, em como conduzir melhor um paciente que é diagnosticado com uma doença que não tem cura, né? Então, e isso eu vejo de diversos profissionais, como a gente, na Aptar, a gente trabalha também, né, com profissionais de diversas áreas, muitos profissionais de fono, de psicologia, de geriatria,
colaboram com a gente, esse assunto está sempre na pauta. A gente inaugurou um novo projeto editorial na última edição, e uma das sessões falava exatamente sobre cuidados paliativos, quais eram os últimos estudos que tinham saído. Então, assim, a gente vê no interesse dos nossos leitores que eles querem saber mais sobre cuidados paliativos, e eu vejo aí que tem muitos profissionais interessados em entender mais, em se especializar nessa área, né? E isso é muito bom de ver, porque quando lá atrás, em 2012, 2010, né, quando eu comecei com a oncologia, assim, o Estadão, eu lembro muito claramente de uma vez que saiu uma matéria sobre cuidados paliativos, eu não sei que caderno do Estadão, e aí era uma foto enorme, estourada, com uma pessoa fazendo reiki. E a gente assim, não, mas não é isso, vocês estão passando a ideia errada, né? Então, assim, ainda tinha um conceito errado do que era cuidado paliativo, e hoje, 12 anos depois, eu consigo ver que as pessoas têm um conceito melhor dos cuidados paliativos, principalmente falando dos profissionais, e eles estão tentando se preparar melhor, tentando entender melhor o que são cuidados paliativos. Então, sim, eu acho que existe uma massa crítica aí, até pelo número de serviços, né, que tem aumentado também, que oferecem cuidados paliativos. Quando eu fazia a comunicação da NCP, foi muito interessante, porque a gente começou a fazer bem passos de formiguinha, tal, e aí, de repente, o número de seguidores da NCP nas redes sociais aumentou muito, porque as pessoas, de repente, começaram a ficar interessadas, elas queriam saber, puxa, mas vai ter congresso? Vai ter curso? Onde é que eu consigo mais informações? Eu sou psicóloga, gostaria de entender melhor os cuidados paliativos, trabalho com físio, queria saber mais sobre cuidados paliativos. Então, sim, eu acho que existe uma massa crítica aí e só tende a aumentar. Fantástico. E eu quero aproveitar, porque muitas vezes o Samir até segura, apesar de saber muito, a cada convidado que vem a gente deixa o espaço para ele. Mas como ele sabe muito, eu vou fazer uma pergunta ao médico Samir Salmo e também à jornalista Lilian Lianchi. Eu vou exemplificar essa pergunta como quero fazer um quadro resumo. Uma das paixões da minha vida é o mergulho. E eu aprendi a mergulhar nos anos 80, quando eu fazia engenharia. Dólar alto, você não tinha equipamento no Brasil, era caríssimo. Você vai pedir para um cara trazer dos Estados Unidos um pé de pato, uma garrafa de mergulho, é mesmo que pediu trazer uma bola de boliche, né? Você está pondo seu amigo numa... Então, o mergulhador brasileiro, para conseguir mergulhar, ele não tinha tecnologia e não tinha como comprar bons equipamentos, mas ele tinha que se formar tecnicamente muito bem para saber de descompressão, quais são os problemas, como fazer as contas, como planejar o mergulho, porque ele não tinha dinheiro para ter um descompressímetro. Então, tudo depende dos recursos que você tem. Então, ao médico Samir, eu pergunto, tenho certeza que nos últimos 20, 30, 40 anos se formaram tipos de médicos diferentes com relação à visão de cuidados paliativos. E eu tenho certeza que a doutora Lilian também percebe que nos últimos 10, 20 anos, os jornalistas também se formaram diferentes no assunto, porque o jornalismo não vai morrer, porque agora ele tem contato com quem lê, quem consome e cobra a gente. Então, para o médico e para a jornalista, quais são as mudanças profissionais que ocorreram nos últimos tempos? Doutor Samir, primeiro você. Eu acho que na formação médica, na formação dos profissionais de saúde, começou... Eu me lembro aqui da Cicely Saunders, que foi a mãe dos cuidados paliativos no mundo, né? E quando ela cunhou uma frase da dor total, e ela chamou a atenção que a dor ela não é só proveniente do aspecto biológico, de algo biológico e cartesiano. Quer dizer, a dor ela pode vir de um fundo emocional, de um fundo espiritual, de um fundo social. Quer dizer, a gente tem essa multidimensionalidade humana. Frustra um pouco os médicos, porque eles são ensinados a imaginar que podem curar e salvar a qualquer custo, né? E aí você percebe que quando isso não pode ocorrer, e isso que acontecia exatamente com os pacientes na Inglaterra, eles eram abandonados à própria sorte.
aquela frase, não tem mais o que se fazer. Ao contrário, tem o que se fazer e muito. Porque... e aí, quando você dimensiona o ser humano, não só como um ser biológico, você amplia e traz para o médico a obrigatoriedade de ele atuar com uma equipe multiprofissional, onde ele vai poder, junto com a equipe... Então, você sai de uma medicina médico-centrada para uma medicina voltada para todos os saberes que a humanidade tem para cuidar daquele ser humano. Você pode... eu trabalho, por exemplo, com música. O que a música tem a ver com a finitude, com a morte, com o paciente? Tudo. Que, às vezes, a música pode abrir uma fresta naquele sofrimento que o paciente está tendo e levar ele para momentos que ele viveu de alegria na vida. Eu já vivi isso intensamente com muitos pacientes. Então, eu acho, sim, que de uns anos para cá, a formação ela tem chamado a atenção para que a gente atue de maneira multiprofissional, né? E aceite e tente acolher esse ser humano da melhor forma possível. Lilian, você, no jornalismo, como é que isso impacta? Eu acho que a gente está vendo uma mudança muito grande no jornalismo. Eu acho que o jornalismo está sendo um espaço muito interessante de mudanças e de dar visibilidade para temas que antes ficavam lá escondidinhos e que muitas vezes eram abordados só em revistas nichadas, em veículos do meio, né? Então, eu acho que, por exemplo, a grande imprensa hoje, ela está abraçando muitos outros temas que ela não abraçava antes, e ela está sendo um gerador de mudanças. E eu acho que os cuidados paliativos entram nisso também. Falar de morte não é uma coisa simples, não é uma coisa sexy, não é uma coisa que vende, falar de morte, falar de final de vida, mas é absolutamente necessário. Então, assim, falar de racismo, falar de todos esses temas muito difíceis que a gente... De fome, de problema político. Exato. Não é bom, mas precisa falar. Mas precisa falar, né? E o final de vida, os cuidados paliativos ficavam lá no cantinho e hoje, agora, eles ganham muito mais espaço para ser discutidos. E eu acho que os jornalistas, principalmente esses que estão vindo agora mais da nova geração, que tem uma visão que muito mais é o que eu sinto, assim, eles veem, esses jornalistas que estão se formando agora, que estão, né, eu já sou quase velha guarda, tenho quase 50 anos, então, assim, quando eu falo dos jornalistas mais novinhos, são os que vieram, né, os que estão com 35, 25 anos, que já vêm com uma outra mentalidade, que cresceram numa outra mentalidade, uma mentalidade que cresceram já com o Google, com muito mais acesso à informação. Eu acho que esses jornalistas também estão se dando conta de que é importante a gente falar de temas que não eram falados. É o papel do jornalista, a gente tem que trazer esse assunto à tona, a gente tem que informar a população de que existe, de que é importante, de que esse recurso está disponível e que ele é legal para uma situação em que talvez você se encontre que você não sabe como lidar, entende? Então, o jornalismo tem esse papel, e eu entendo que essas novas gerações de jornalistas, elas estão mais conscientes desse papel e de que o cuidado paliativo é um tema que merece ser abordado, o final de vida, a morte, é um tema que merece ser abordado, merece ter espaço, como algo que a gente tem como obrigação, como jornalistas, de trazer esses temas que nem sempre são fáceis. Essas perguntas foram colocadas para você, ouvinte, ter certeza de que, tanto para o jornalista como para o médico, você, ser humano, e você, paciente, você, parente de paciente, tem direitos que podem e devem ser exercidos. Não é porque o jornalista quer falar e o médico acha que tem que ser, não. A mudança ocorre porque você que está ouvindo a gente, você que tem uma pessoa que está com uma doença, que talvez não tenha cura, você que se preocupou em saber sobre cuidados paliativos tem direito a ter informação. E é isso que nós fazemos nesse programa. Tudo aqui é feito para você que está nos ouvindo. Samir, sua próxima pergunta para a doutora Lilian, por favor.
O Samir vai ligar o microfone dele, que ele parou para fazer uma outra coisa. Pronto, diga, Samir. Oi, eu acho que a palavra paliativos ela carrega em si um estigma e na nossa língua e tem um significado. Você acha que isso atrapalha muito os cuidados paliativos, Lilian? Doutor Samir, essa era até uma pergunta que eu estava pensando, puxa, o doutor Samir podia me fazer essa pergunta. Olha a sintonia, doutor Samir. Eu assisti uma palestra, na verdade foi uma mesa redonda, no último Congresso Brasileiro de Geriatria, que foi com a doutora Ana Beatriz de Tomaso, com o doutor Henrique Parsons, lá no Canadá, e a doutora Stephanie Studensky, nos Estados Unidos. E eles estavam fazendo uma discussão sobre cuidado paliativo como política pública, e aí fazendo uma comparação entre os cuidados paliativos oferecidos nos diversos países, né? Porque eles têm experiências diferentes, Canadá, Estados Unidos, Brasil e tal. E aí eles chegaram nessa discussão. Então, assim, mas será que se a gente mudar o nome de cuidado paliativo, a coisa fica mais fácil? O povo vai desassociar de morte, de eutanásia, de todos esses conceitos errados que não são cuidados paliativos? E o doutor Henrique Parsons, ele falou uma coisa que, assim, foi muito na mosca. Ele falou, gente, o problema não é a nomenclatura, o problema é o que a gente faz. Porque se a gente mudasse o nome de cuidado paliativo para Serviço Disneylândia, em 10 anos ninguém mais viria aqui, mesmo com o nome Serviço Disneylândia. Então, assim, as pessoas associam o que a gente faz, não é o nome. Eles associam o que a gente faz com algo que é muito assustador. Ninguém quer vir. E aí, assim, o cuidado paliativo associado àquele último quarto, lá no final do corredor, que está tudo escuro, que ninguém quer ir, né? Então, assim, esses conceitos errados, na verdade, são os conceitos que precisam ser dissipados e ser corrigidos. Não é o nome que tem que ser mudado, porque o nome é isso. Se mudar para Serviço Disneylândia, como o doutor Henrique falou, em 10 anos ninguém mais vai aparecer. Então, realmente, é mais um serviço de educação da população, educação dos próprios médicos, dos profissionais de saúde, acerca do que é o cuidado paliativo, do que a mudança de nomenclatura. E eu, assim, concordo 100% com o doutor Henrique. É impressionante. Na verdade, é marketing, né, Samir? Espera aí, a gente já volta já depois do comercial com a próxima pergunta para a Lilian Liang. Fique ligado. Estamos de volta com o programa Cuidados Paliativos aqui na Rádio Brasil Atual. A nossa entrevistada Lilian Liang já estava sendo jogada na parede mais uma vez pelo Dr. Samir Salmon com sua próxima pergunta. Manda, Samir. A sociedade contemporânea esconde a morte. E esconde a morte de diversas formas, né? E uma das formas, às vezes, é tentar inutilmente lutar contra esse determinismo da natureza, que é a finitude humana. E sobre esse aspecto, o fato de nós não sermos mais educados para conviver com a morte, porque eu me lembro de ter velado o corpo do meu avô e do meu pai em casa e ter convivido os últimos dias com eles. E hoje as pessoas mantêm seus entes queridos numa UTI, numa esperança vã de sobrevivência, né? Estou falando, evidente, que cada caso é um caso, é muito difícil você generalizar o uso dos recursos. E é evidente que nós não podemos abrir mão da tecnologia e da possibilidade de cura. O que a gente tem é uma mistura, e aí é um assunto muito delicado, porque não à toa, entre as pessoas que chegam para os familiares e dizem, olha, infelizmente esse paciente não tem mais cura. E aí chega outras pessoas e falam, olha, tem uma possibilidade aqui, a família sempre vai optar pela possibilidade de esperança, de sobrevivência, é natural isso. Agora, como vencer essa
dicotomia, né, entre a vida e a morte, né? Porque eu vejo assim, porque na minha experiência eu percebo que as famílias relutam em aceitar a finitude. Aí cai no assunto do tabu da morte que nós estamos discutindo aqui eu acho que além da educação dos profissionais, nós também temos que educar a sociedade para esse assunto. Como é que você vê isso? Esse diálogo com a sociedade, né? Doutor Samir, como alguém que é da comunicação, que é da imprensa, eu só vejo um caminho. A gente tem que usar os veículos que a gente tem, as formas que a gente tem de disseminar a mensagem, sabe? Estar na mídia, entrevistar profissionais, esse é o caminho que eu entendo como o caminho que tem mais alcance e que, se pensado de uma maneira sistemática, de longo prazo, a gente consegue educar a população e aumentar a conscientização de que a finitude é, de fato, uma parte da vida. Mas eu, como jornalista, cubro há bastante tempo essa área, então é algo que já me é mais familiar, né? Então, leio bastante sobre isso. Outro dia, chegaram vários livros sobre cuidados paliativos, minha mãe falou assim, mas para que você está lendo tudo isso? Mas qual que é a razão para ler tanto sobre morte, sobre finitude? Então, assim, mesmo eu, que trabalho com isso, enfrento a minha mãe, que fala, mas para que está lendo tanta coisa de morte? Mas para que pensar nisso? E eu tive um caso recente na família. Meu tio teve um câncer muito prolongado, mas muito, muito prolongado mesmo, era um câncer de cabeça e pescoço, foi muito, muito duro. E ele, você via que a qualidade de vida dele estava muito deteriorada, ele já estava com um sofrimento muito grande, né? Estava afetando todas as relações sociais, estava bem complicado. E aí, eu, como alguém que trabalha com isso, como alguém que tem acesso a muitos profissionais que podem orientar a gente nesse sentido, cheguei para minha tia e falei, então, eu acho que está na hora da gente começar a conversar sobre como é que a gente vai seguir daqui para frente, porque a gente está vendo que ele está num sofrimento muito grande, está muito difícil, né? Ele tinha perdido muito peso, ele não conseguia mais sair do quarto, estava realmente muito complicado. E a reação da minha tia foi, não, mas eu estou rezando, ele vai sarar. O meu tio estava com 45 quilos, era um homem de 1,80 m, ele vai sarar, eu estou rezando, eu tenho fé. E aí eu me vi naquela posição de, puxa, e agora? O que eu faço? Eu dou uma cartilha de cuidados paliativos para ela entender o que é cuidado paliativo, embora eu já tenha explicado para ela. Eu falo, mas rezar não vai adiantar? Então, fica essa encruzilhada que você realmente não sabe por onde seguir. Eu acho que para o profissional é muito difícil e para o familiar também é muito difícil. Como é que você vai falar, não, essa sua fé não vai resolver, ele não vai ficar bom. A gente agora precisa pensar em como levar daqui para frente, como garantir que ele tenha uma boa qualidade de vida até o final. E aí eu, conversei com ela foi muito relutante em aceitar, não quis de jeito nenhum. E ninguém nunca tinha sentado com ele para conversar sobre isso. Ele estava doente, ele estava sabendo o que estava acontecendo com ele, ele sabia que não tinha tanto tempo mais. E eu sentei com ele e falei, então, Sussu, queria saber o que você acha, o que você... O que eu faço para te ajudar, né? Eu acho que essa é a pergunta. De que maneira a gente consegue garantir que você tenha uma boa qualidade de vida, porque agora eu realmente estou vendo que você está com um sofrimento, que está difícil. Ele falou, olha, Li, eu realmente não sei o que fazer, porque a sua tia tem muita fé. E ele também não queria passar por cima da fé dela, entende? Então, você fica nessa situação. Então, doutor Samir, essa pergunta é realmente muito difícil de ser respondida. Ele me falou, puxa, se eu tivesse mais tempo, porque minha tia é gaúcha, se eu tivesse mais tempo, eu gostaria de ir uma última vez para Santa Maria. Mas não deu tempo. Ele não conseguiu ir, e, no fim,
desculpa, ele acabou falecendo no meio da pandemia, a gente não conseguiu se despedir direito dele. Então, é uma discussão que até, assim, eu que trabalho com isso, tenho as informações, tenho os profissionais, ainda cheguei lá e falei, e agora? Não sei o que fazer. Então, realmente, uma pergunta que eu acho que não existe uma resposta preto e branco, doutor Samir, eu acho que é isso que eu quero dizer, realmente não... Eu acho que o que a gente pode fazer é educar, é levar a informação, e essa informação, o paciente e o familiar munido de informação, com profissionais bem preparados, eu acho que a gente tem uma combinação aí que pode ser muito bem sucedida, mas enquanto isso não convergir, é realmente muito difícil, assim, é um caminho com muitos obstáculos. Sem dúvida, eu acho que você colocou pontos aqui que eu estou refletindo que são importantes. Não adianta a conspiração de silêncio para o paciente, porque ele mesmo sabe da verdade. Na medida que a funcionalidade dele diminui, a dificuldade de andar, quer dizer, não precisa... Você trouxe um ponto que eu acho fundamental. É muito difícil o processo da despedida, muito difícil para qualquer um. É um processo, para quem vivencia, um processo visceral, né? É um processo de dor. Eu trabalho com cuidados paliativos e toda vez que eu perco alguém próximo, eu vivo toda... minha mãe, eu cuidei da minha mãe pessoalmente, não eu como médico, a minha equipe, tudo, e chegou um momento, vamos levar ela para a UTI. Eu falei, não. Mas eu fiquei em dúvida na época. Então, não são decisões fáceis, porque você fica entre a razão e a emoção. Por mais que a minha mãe estivesse debilitada e doente, sempre havia aquela ponta de esperança de mais um tempo de vida, mais um tempo... É realmente muito complicado. Agora, o que tem que ficar claro para os ouvintes e para quem nos ouve é que cuidado paliativo não é eutanásia, não tem nada a ver com antecipação da morte e nem prolongamento da vida, com, às vezes, procedimentos fúteis, né? Então, nós, profissionais de cuidados paliativos, ficamos, às vezes, na posição daquele sujeito que traz a verdade, traz a razão, e nunca é bem visto, né? Por isso que é importante para a população entender como ela pode identificar uma boa equipe de cuidados paliativos. Essa é a minha pergunta para você. Então, como é que você orientaria o nosso ouvinte para ele chegar num serviço e falar, isso aqui é um serviço razoavelmente bom de cuidados paliativos? Eu acho que, assim, eu sou jornalista, eu trabalho com comunicação em saúde, mas uma das coisas que eu vim acumulando ao longo do tempo, né, trabalhando com isso, é que a pessoa tem que encontrar alguém que consiga passar os conceitos corretos de uma maneira que a pessoa se sinta segura, porque muitas vezes o profissional até tem os conceitos corretos, mas ele passa de uma maneira um pouco estabanada, ou ele não consegue acolher o paciente, a família, da maneira correta. Então, eu acho que a primeira coisa que eu diria é encontrar uma equipe que tenha, sim, um especialista em cuidados paliativos, alguém que entenda sobre isso, que possa esclarecer as suas dúvidas, e alguém com quem você tenha empatia, porque, às vezes, você está nesse momento super fragilizado, o seu pai está doente, o seu marido está doente, você não sabe muito bem o que fazer, e aí a pessoa vem e fala dos conceitos de uma maneira super fria, sem te acolher, aí a coisa não vai andar, porque você vai ficar assustado e vai sair correndo, e não é isso que eu quero, né? Então, eu acho que, a equipe tem que ter alguém que tenha conhecimento em cuidados paliativos, e tem que ser alguém que esteja preparado para fazer essa comunicação, porque só o conceito não adianta, a pessoa tem que saber comunicar, né? Eu sou profissional de comunicação, eu acho que comunicação é tudo. A pessoa tem que saber comunicar, e você tem que se sentir confortável para perguntar. Nunca fique intimidado, isso é uma coisa que
assim, eu sempre falo, você não pode se sentir intimidado pelo profissional de saúde, você tem o direito de perguntar. E eu falo como alguém que vive de fazer perguntas. Gente, não tenham vergonha de fazer perguntas. As perguntas estão aí para ser feitas, se você está com dúvida, você pergunta. Então, eu acho que essa seria a única dica que eu daria, doutor Samir, para os nossos ouvintes, de encontrar uma equipe que realmente tenha profissionais que sejam qualificados em cuidados paliativos, porque a gente vê muitos profissionais que fizeram um curso de 2 horas de cuidados paliativos e se intitulam especialistas em cuidados paliativos. Então, assim, se certificar de que aqueles profissionais, de fato, estão preparados para oferecer cuidados paliativos de qualidade e que eles estão preparados para responder às suas perguntas e que você se sinta acolhida ou acolhido por esses profissionais. Eu acho que seria esse um breve resumo. Já já a gente vai dar uma fechada nesse assunto, caminhando no último bloco, mas você já percebeu, cuidados paliativos não é marketing, não passa no cartão de crédito, não tem mais ou menos gasto. É uma forma de pensar e de atender, é uma forma de cuidar da pessoa quando você não tem mais como cuidar da doença. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho no programa Cuidados Paliativos. Fique ligado. O mais difícil na vida de um jornalista, eu vou te falar o que é, cuidar da ansiedade. Você tem ansiedade de comunicar, você quer ser entendido, você quer contar a história da maneira correta. Mas se você é jornalista de verdade, eu não preciso convencer você, eu não quero convencer você. A gente vive num mundo em que publicou isso é verdade, isso tem que acontecer. Que as pessoas ficam dizendo azul e vermelho, branco e preto, bom e malvado, esquerda, direita, em cima e embaixo. E o mundo não é assim. E o mundo do jornalismo não é assim. Ele tem vários focos. Quando a gente discute vida e morte, a gente não está se colocando a favor de um ou contra o outro. Quando a gente discute, meu Deus, não é marketing, não é venda, não é um serviço que você possa comprar. É uma forma de pensar como tratar as pessoas. O próprio conceito de cuidados paliativos vem desde a Idade Média, desde os gregos, sendo modificado pela religião, pela cultura. Você vê os mexicanos, eles comemoram o Dia dos Mortos de uma maneira diferente. A cultura oriental tem outras formas de ver isso. A sociedade evolui há mais de 5.000 anos e ainda não achou soluções. Nós não vamos apresentar para você um pacote pronto. A gente vai fazer e o que a gente espera é que você pense em tudo que a gente está falando. Te dar opções. Porque se você passou esse problema, você vai fazer o que ninguém fez antes de você. Você vai conversar com os seus filhos sobre isso para que quando eles encontrem esse problema, eles não sofram como você, porque seus pais não falaram absolutamente nada de verdade sobre a vida e sobre a morte. Então não quero uma solução, não saia daqui pensando que você vai ter uma solução mágica. Não vai ter, mas você vai ter informação de qualidade para basear todas as decisões que você possa ter sobre atendimento e cuidados paliativos. Dr. Samir Salman, pergunta para a Lilian nessa reta final. Eu estava pensando, enquanto você falava, na questão da comunicação como um instrumento de alta tecnologia, né? Eu concordo com ela, e a comunicação é um meio, é um instrumento para o jornalista e para o profissional de saúde também. Porque, na verdade, quando você atende um paciente e seus familiares, se misturam aí os valores da equipe médica, os valores da família, e o quanto isso é difícil para o profissional de saúde fazer o papel de mediador. Não, porque o profissional de saúde pode se deparar, de repente, com uma família que vai tomar uma decisão contrária àquilo que ele acha, conforme os valores dele. Mas aí é o papel do profissional de saúde que sabe corretamente dos seus limites e ele ajuda a intermediar. Não, porque a medicina ela tem, nos seus primórdios, uma medicina onde o médico era o médico, ele dizia uma coisa, era a lei. Por exemplo, ele poderia falar para o paciente: eu sei o que é melhor para você. Agora, ninguém sabe o que é melhor para si do que a própria pessoa.
Claro, dizer, e furava o cérebro do cara e punha uma enguia para tirar o sangue, né? A gente viu isso na história. Eu acho que cabe ao profissional dizer, olha, os caminhos são esses. Se você ir para uma atitude de intervenção X, vai acontecer isso, a chance de acontecer isso. A outra, você pode não ir para uma atitude tão radical e poder conviver e se despedir da sua família em 6 meses. Quer dizer, eu acho que falta franqueza e honestidade de todos os atores que estão nesse métier. E aí entra uma coisa muito complicada, que eu não quero enroscar a Lilian, mas a gente tem influência de uma coisa muito triste que acontece na medicina, que é o mercantilismo da morte. É um assunto muito pouco abordado, porque você tem, em nome dessa vã esperança de prolongar a vida das pessoas, atitudes que sabidamente não vão dar certo. Podem dar certo no sentido de manter alguém vivo, pendurado num ventilador mecânico, pendurado numa alimentação. Agora, isso cabe a uma discussão ética. Isso é vida? Eu convivi com pessoas que, depois de estarem respirando artificialmente, se alimentando artificialmente, mais de 3 anos. Quanto é o sofrimento dessa família nesse aspecto de nunca mais poder entrar em contato e estar lá a pessoa viva, entre aspas, né? Quer dizer, então, nós temos que ter coragem de dizer, porque é um assunto muito delicado, é evidente que nós teremos que ter um programa para discutir isso, mas eu quero me dirigir à Lilian e perguntando para ela o seguinte: Lilian, você acha que a possibilidade de a gente trazer para o público que nos ouve o esclarecimento cada vez mais correto vem nos ajudando? Agora, eu entendo que você pode passar para o ouvinte agora o que você considera, o que são cuidados paliativos para Lilian Liang? Aí, como jornalista, como ser humano, o que são cuidados paliativos para você? A gente tem o conceito do OMS, a gente tem todas toda a teoria, né, do cuidado paliativo, mas o que me encantou no cuidado paliativo, quando eu escutei a palestra da doutora Cláudia Burlai, quando eu fiz a primeira entrevista com a doutora Goretti, uma primeira entrevista de muitas, né, era a abordagem do paciente como alguém que é muito mais do que simplesmente um corpo. A gente estava abordando a questão da dor total, então tem a dor física, a gente tem a dor psicológica, a gente tem a dor emocional, a gente traz os familiares também para fazer parte disso, porque quando a pessoa sofre, todas as pessoas ao redor dela sofrem também. Então, o cuidado paliativo, para mim, é isso. Quando a pessoa está numa situação em que ela está com uma doença incurável e que ameaça a vida, ela está realmente numa situação altamente vulnerável, né? Ela está numa situação super delicada e que atinge todo mundo ao redor dela. O cuidado paliativo vem exatamente para ajudar nessa situação, nessa angústia que você está de, puxa, eu acabei de receber esse diagnóstico. E isso é uma coisa, a gente fez aqui uma cartilha já há algum tempo de cuidados paliativos, que até o Dr. Samir foi um dos grandes apoiadores, o Hospital Premier, junto com a NCP e outras instituições, e no trabalho de reportagem para fazer essa cartilha, você vai, conversando com diversos profissionais, você vai entendendo quão amplos são os cuidados paliativos, porque a gente aqui está falando de casos extremos, né? Então, puxa, o paciente está lá há 3 anos sendo alimentado por sonda, a pessoa não está completamente inerte, né? A gente está falando de uma situação extrema, mas o cuidado paliativo também é a assistente social ajudar a família. O pai foi diagnosticado com um câncer, ele não consegue trabalhar, a assistente social entra em ação nessa situação para ajudar aquela família. Puxa, existem direitos que você pode pleitear, porque agora você não está trabalhando e a sua família não vai ficar desassistida.
Então, o cuidado paliativo é isso, é olhar para aquela situação toda de vulnerabilidade em tantos aspectos, a vulnerabilidade física, a psicológica, a emocional, pensar em tudo isso e ajudar aquele núcleo. A gente não está falando só do paciente, a gente está falando daquele núcleo. Como é que a gente consegue ajudar aquele núcleo a passar por aquela situação? Puxa, ele foi diagnosticado com câncer, o câncer evoluiu, mas ele conseguiu melhorar. Ok, então como é que o cuidado paliativo segue daí? Ou será que a gente interrompe e volta num outro momento? O cuidado paliativo não é uma sentença de morte, não é um atestado. Comecei no cuidado paliativo, então daqui não saio, vou direto para aquele quartinho lá no fundo do corredor. Não é isso. O cuidado paliativo, gente, é uma abordagem muito bonita. Assim, eu não consigo pensar num outro adjetivo que expresse essa delicadeza do cuidado paliativo, é enxergar o paciente e seus familiares e pegar no colo e falar, vem aqui, a gente vai te ajudar, você não precisa sofrer desse jeito. Existem muitos, muitos, muitos recursos que podem te ajudar a passar dessa fase. E aqui eu acho que é importante a gente falar, doutor Samir, que muita gente entende, como o cuidado paliativo está sendo muito discutido ultimamente, as pessoas vão criando narrativas e criando abordagens, né? E eu acho que é importante a gente dizer que o cuidado paliativo tem ciência por trás, gente. O cuidado paliativo não é ficar abraçando árvore, não é ficar recitando mantra. Isso pode entrar também, né? Mas não é só isso. O cuidado paliativo tem ciência por trás, gente. Tem gente estudando. Então, assim, não imagine que o cuidado paliativo é só uma prática zen, ou é uma coisa, né, meio etérea. O cuidado paliativo é uma ciência, e é uma ciência que é comprovadamente benéfica para pacientes e familiares que estão nessa situação. Então, eu acho que não foi resumido, mas eu acho que é um pouco essa a ideia do cuidado paliativo para mim. Você trouxe um aspecto fundamental para o entendimento do ouvinte. O cuidado paliativo é reconhecido como especialidade nos países de primeiro mundo. Um profissional, para se formar médico em cuidados paliativos, leva 4 anos no Reino Unido, porque ele trata de pacientes com uma situação limite e com uma margem de manobra muito pequena, porque o cuidado paliativo não é sedação, não é você... É ao contrário, é você poder atuar e cuidar dos sintomas. E para cuidar dos sintomas, você precisa saber muita ciência. Não é simples, né? Eu acho que o fundamental do cuidado paliativo é trazer o paciente para o seu papel de protagonista. Acho que a principal coisa é dizer o que é importante para você agora. É resolver um problema familiar ou resolver um problema... Você colocou muito bem o papel do assistente social. A gente vê isso na prática. Às vezes são questões que incomodam, porque nesse momento, se esse núcleo estiver bem apoiado, você pode dissolver remorsos ou culpas que podem durar para sempre, que são os tais lutos patológicos. Eu acho que a sua fala foi exemplar, no sentido que o cuidado paliativo não é abraçar a árvore nem fazer borboleta voar. Eu acho que isso faz parte, a depender da crença da pessoa, mas existe muita ciência e muito estudo atrás de tudo isso, né? Agora, você acha que a questão da vontade do paciente, ela é respeitada pelo sistema de saúde? Olha que encrenca! Zap, ele trocou na última, mas não teve jeito, Lilian. Ai, doutor Samir. Ou ele é um mero espectador da coisa? Eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido, da vontade do paciente ser respeitado, porque a vontade das pessoas é tão assim, ignorada em tantos outros aspectos, né? E eu acho que na saúde não é diferente. Eu acho que a gente tem
tem um caminho muito longo a seguir ainda. E eu acho que porque a gente está falando de algo que é tão difícil ainda e que é ainda tão tabu, esse respeito fica ainda mais difícil, né? Porque se a gente não está discutindo isso às claras, se a gente não está falando com todas as letras o que está acontecendo, a gente não tem como, o paciente não tem como ser respeitado numa situação assim, né? De fragilidade. Então, sendo bem breve para responder essa pergunta. Vini, a gente já não está quase no final do programa? Está quase no final do programa. Já estou encerrando aqui, porque estamos com 14 minutos. Gente, só para deixar uma coisa bem clara. Uma coisa que a gente sabe e precisa ficar muito evidente é que quando a gente discute essa história do respeito entre o paciente e a equipe médica, a gente discutiu a comunicação, 99% das pessoas que procuram um médico, seja no SUS, ou seja, num serviço pago de saúde, não faz ideia dos seus direitos. Não faz. Não sabe o que pode e o que não pode, como o médico tem que tratar, como ele tem que conversar com você. O problema de comunicação entre médico e paciente ainda é alguma coisa a ser conversado muitas vezes. Queria agradecer, doutora Lilian Liang, foi um prazer conversar com você. O jogo estava acabando, você responde mais na outra próxima vez. Um beijo para você, Lilian. Obrigada, Vini, obrigada, doutor Samir, fiquei muito feliz com a conversa que a gente teve aqui, espero que a gente consiga ajudar, né, ouvintes que estejam passando por situações delicadas assim, a entender um pouco mais o que são cuidados paliativos, entender que é um recurso disponível e que pode ajudar muito. Samir. Obrigado, Lilian, um prazer enorme falar com você, uma alegria e um aprendizado constante. Eu acho que, como o Vini disse, foi um dos melhores programas que a gente realizou até hoje. Um forte abraço, um beijo. Gente, semana que vem tem mais. Não fuja, não. Programas Cuidados Paliativos sempre com você. Um abraço, tchau. Você acompanhou Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação: Vinícius França. Apoio: Instituto Premier.